paz do Senhor, Lídias. Estamos aqui hoje para a nossa lição de número 4. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui. Venha encher os nossos corações, Senhor, dar-nos vigor a cada dia, que nós possamos aprender da Tua Palavra e, sobretudo, colocar em prática aquilo que temos aprendido em todas as nossas aulas da Escola Dominical. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Lição de número 4, 25 de abril de 2021. Dons de poder. Dons de poder. Nós já aprendemos na segunda aula que o propósito dos dons é servir. Eu recebo dons do Espírito Santo para servir aos irmãos, não para que eu apareça, mas para que outros sejam edificados. E hoje nós vamos falar sobre estes dons de poder. No período da conversão de Paulo, irmãs, já havia muitos evangelhos sendo pregados como se fosse de Jesus, estranhos, mas dizendo-se que era do Evangelho de Jesus, né? Então, o Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho do Cristo ressuscitado, ao ser pregado, ele vinha acompanhado de quê? De sinais. Paulo, após a conversão e depois quando ele vai escrever a igreja de Roma, o que ele fala em Romanos capítulo 1, versículo 16? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Eu não me envergonho desse Evangelho, não tem problema nenhum de falar do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque este Evangelho verdadeiro, ele é poder. E como que eu tenho certeza que é poder? Porque Jesus, quando comissionou os discípulos lá em Marcos capítulo 15, ele vai falar o quê? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome pegarão nas serpentes, não lhes farão mal algum, se beber algum veneno não vai morrer, porque é o poder do Evangelho genuíno, do Evangelho de Jesus. Eu anuncio a Cristo. Eu estou pregando a Cristo. O propósito de ser dons, e nós vamos falar dos dons de poder hoje, é para que esse poder seja revelado. Eu tenho uma passagem para ler com vocês nessa introdução aqui, do dons de poder, no nosso título da lição. Leiam comigo Atos capítulo 8. Irmãs, essa passagem, ela arde muito em meu coração. Atos capítulo 8, a partir do versículo 9. É uma história muito rápida. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte de mágica. Filipe estava em Samaria, tá? E aí, quando Filipe chega a Samaria, Simão, esse mágico, esse encantador, ele fica perplexo com as coisas que aconteciam através de Filipe. Olha o que o texto diz. Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muitos havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, o povo que estava vendo Filipe naquele momento, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Quer dizer, Simão, ele tinha por hábito, e ele agregava muita gente para ele, porque ele fazia umas mágicas, umas magias, um engodo com o meio do povo. Quando ele conhece Filipe, ele vê que há um poder, através da oração de Filipe, daquilo que Filipe pregava, até ele se converteu. E ele ficava por ali vendo. Mas vai acontecer algo muito, muito, muito diferente do que Filipe já viu. Olha só, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse povo que já estava crendo
na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que era pregado por Filipe, eles ainda não eram batizados com o Espírito Santo. E aí os irmãos enviam lá para Samaria Pedro e João, lembra lá da porta do templo? Levam Pedro e João para lá e eles vão orar para os irmãos receberem batismo com o Espírito Santo. E olha o que acontece. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, aquele lá, encantador, vendo que pela imposição da mão dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: ora, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho de poder, a ponto de levar um homem a querer pagar por aquele poder. Tem gente hoje querendo barganhar com Deus, querendo negociar dons, e não é assim que Deus faz. Na verdade, isso aí é o pedir, chamar a perdição para si. Então eu não me envergonho desse evangelho. Por quê? Porque esse evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Nosso textual está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verdade prática: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Não é oba-oba, não é arroz de festa. Tem gente por aí achando que dom espiritual é arroz de festa. Sai dizendo que foi Deus que falou, que foi Deus que agiu, e quando não foi. E eu já falei isso com vocês em outras aulas passadas, que isso leva à incredulidade, isso leva ao pecado das pessoas, leva a pessoas a perderem a salvação porque deixam de crer no evangelho genuíno, no evangelho de poder, porque aqueles como Simão, nesse texto de Atos, querem usar o poder para proveito próprio. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, depois do capítulo 9, versículo 11. E aí eu quero ler com vocês o versículo 11. Leiam, irmãs, a leitura bíblica em classe. Façam, irmãs, a leitura diária na sua casa, de segunda a sábado. Já disse que é um enriquecimento para a sua aula. E aí o versículo 11 do capítulo 9, do versículo 11 do capítulo 12 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É a forma que ele quer repartir. Nossa introdução diz assim: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Jesus, ele ficou 33 anos e meio na terra. O ministério dele começou quando ele tinha 30 anos. E por 3 anos e meio ele operou no meio do povo. Milagres, maravilhas, curas, tudo isso foram marcos do Evangelho de Jesus. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. E entre os primeiros cristãos sobejavam os dons de poder. Esse texto que nós já lemos de Atos já é uma noção para vocês terem de como que era o agir de Deus com a igreja primitiva. E eu volto a repetir, irmã, leia o livro de Atos. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons do poder em nosso ambiente com mais frequência? Porque nós deixamos de crer. A palavra diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Irmãs, esse amor esfriar não é só no sentido do amor ao próximo, não.
É no sentido também do amor às coisas do Senhor. É no sentido também do amor à busca pela presença do Senhor. Sem a presença dele nós não somos ninguém. Nós não atraímos mais a presença do Senhor porque nós temos outras coisas para fazer. Olha o que o salmista diz no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. E aí segue o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. Hoje eu não tenho mais tempo. Nós vivemos uma geração que não tem tempo para o Senhor, não tem amor pelas coisas do Senhor, não anseia pela presença do Senhor. E aí Jesus deixou de operar? Os milagres deixaram de acontecer? Jesus mudou? Deus mudou? Não, nós mudamos. Nós não ansiamos mais pela presença, nós não buscamos mais a presença. Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Também. Tem gente que usa muito mal os dons. E aí, como eu disse na aula sobre o propósito dos dons, tem gente achando que o dom é para que ele apareça. E aí a glória do Senhor, irmãos, deixa de agir. Porque a palavra diz assim que a ninguém o Senhor dará a sua glória. Então ele sai e deixa só o Simão, por assim dizer, o Simão lá do texto de Atos. Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Nós oramos e os dons são entregues a nós. Porque os dons são para hoje, é para essa igreja, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado e exaltado. O que significa fé? Porque o nosso primeiro tópico vai falar sobre o dom da fé. Me responda, o que é fé? Se você quiser deixar seu comentário lá no grupo da Escola Dominical, deixe. O que é fé para você? O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Versículo 1. Se você puder, irmã, leia esse capítulo de Hebreus, capítulo 11, de Hebreus, porque todo ele fala sobre fé. E fala principalmente sobre os homens que entregaram sua vida a Cristo, que creram e que deram testemunhos dessa fé. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra o total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Tem um versículo desse capítulo 11 que eu quero que vocês leiam, vou pedir para vocês lerem em casa o capítulo 11 de Hebreus, mas eu quero ressaltar um versículo aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Versículo 6 de Hebreus. Olha o que o escritor aos Hebreus fala. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. O Senhor, e eu já falei sobre isso numa aula bem lá atrás, quando nós estudamos o livro de Efésios. Deus, Ele reage à minha ação. É necessário que aquele que crê se aproxime de Deus. Então, na medida da minha fé, do que eu creio que o Senhor pode fazer, eu vou agir em direção ao Senhor, crendo e pedindo a Ele. E Ele vai reagir ao meu pedido.
ao fato de eu crer, de eu demonstrar, Senhor, eu creio em Ti e sei que o Senhor pode fazer. Ele vai dizer, eu posso fazer, Osana, e vou fazer. Então, é minha ação e a reação de Deus para me alcançar, para nos alcançar, para realizar. Quando nós buscamos a Deus, Ele reage à nossa fé. Nós agimos e Ele reage à nossa ação. Então eu tenho uma ação e o Senhor tem a reação, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que você vai pedir para um médico? Como você vai pedir para alguém alguma coisa, sabendo que a pessoa não tem nada e você não acredita nem que ela possa te dar? É a mesma coisa de você chegar para um mendigo na rua e dizer para ele, me dê 1 milhão, sabendo que ele é um mendigo. Você está dizendo, estou brincando. Eu sei que ele não tem. Mas ao contrário do nosso Deus, quando nós chegamos e pedimos a Ele, nós sabemos que Ele tem para nos dar. À medida da nossa fé, se nós cremos, o Senhor tem para nos dar. Segundo subtópico, a fé como dom. E aí nós vamos chegar no ponto do que é o tema da lição, os dons de poder. A fé como dom. Essa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Eu espero alguma coisa e eu creio que aquilo vai acontecer, porque eu tenho fé. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, que é a fé o quê, irmãs? A fé salvífica. Romanos 10, 17 e Efésios 2, 8. Como eu já falei, nós já falamos sobre Efésios aqui na escola dominical. Efésios capítulo 2, versículo 8 tem um texto muito conhecido de nós, todas, e que vai descrever o que é essa fé salvífica. Olha o que diz aqui o versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa fé salvífica é dom de Deus. Eu não posso deixar de anunciar o Cristo. Eu não posso deixar de pregar o Evangelho do Cristo. Porque na medida que eu prego o Evangelho de Jesus e o poder que há nesse Evangelho, as pessoas vão crer neste Evangelho para a salvação. A fé. Então, proveniente da proclamação do Evangelho, essa fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Por isso é chamada de fé salvífica. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. De acordo com o teólogo Stanley Hurton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Eu disse para vocês que dom espiritual não é arroz de festa. Dom espiritual é algo sobrenatural, ele vai agir no sobrenatural. Eu tenho uma pessoa que está do meu lado, ela não crê que ela pode levantar da cadeira de rodas, mas o Senhor me usando como vaso dele, através do dom da fé, eu vou dizer para essa pessoa, levanta em nome de Jesus, e ela vai levantar. Este é o dom da fé, é algo sobrenatural, é para uma situação que as pessoas não vão nem saber que foi o dom da fé, porque esse não é um dom proclamado. Nós conhecemos muito o dom de línguas, o dom de profecia, não é? O dom de cura. Isso aí, se eu perguntar para você quais são os dons, você vai me dar esses 3. Mas você dificilmente vai conseguir relacionar os 9 que estão nessa classificação de 1 Coríntios capítulo 12. Por quê? Porque o dom de fé, ele não é tão aparente, é o que você, a maneira como você crê no sobrenatural de Deus. Você crê no sobrenatural de Deus e na medida da palavra, segundo a palavra, vai se realizar. É algo sobrenatural. É uma fé milagrosa. Tem a fé que eu creio no Senhor, Jesus para a salvação. Tem a fé das coisas que eu não vejo. Essa fé, que é a prova das coisas que eu não vejo. Tem a fé salvífica, mas tem o dom da fé, que é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. E é muito importante distinguir essas expressões, irmãs. Vamos ao nosso terceiro subtópico, que diz assim: exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho,
Já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Não precisava o povo fazer nada. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes do fato acontecer. Esta é uma boa mostra bíblica do exercício do dom da fé. Tem uma outra passagem, em Josué capítulo 3, versículo 5, que o Senhor fala com Josué, que, vamos conferir lá o texto, Josué capítulo 3, lá nos primeiros livros, depois do Pentateuco, depois de Deuteronômio, tem Josué, capítulo 3 e versículo 5. Josué estava com o povo para atravessar o rio Jordão, estava do outro lado do Jordão, e olha o que o Senhor fala com ele. Disse Josué também ao povo, o Senhor tinha falado com Josué, e Josué chega para o povo e diz assim como Moisés falou diante do Mar Vermelho, Josué chega e diz assim: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã Josué já estava vendo a grande obra que o Senhor faria. E o Senhor faz o quê? Abre o Jordão para o povo passar para o outro lado. No domingo, dia 18, domingo passado, quando eu estava ministrando a palavra, eu falei com os irmãos, com a igreja, a respeito de Josafá. E que Deus usa Eliseu para dizer para o povo não ter medo, porque eles não ouviriam vento e eles não veriam chuva, mas no outro dia teria água no deserto. Isso é fé. O povo acordou no outro dia vendo as poças d'água. Isso é fé, você crer que o Senhor vai fazer. Ninguém está vendo nada, mas você vê já a solução do Senhor no seu problema. O Senhor já te mostra, já fala com você como que vai resolver o problema. Muitos vão ficar calados diante da ação do Senhor, vai dizer: que isso, como assim? Mas foi o Senhor, por quê? Porque o dom da fé operou, não é? O Senhor operou na sua vida através do dom da fé. O Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Tudo isso é para a edificação da igreja. Nós não vemos tanto hoje, por quê, irmã Rosana? Nós não vemos tanto hoje porque a nossa incredulidade não deixa. Porque o nosso afastamento das coisas do Senhor não deixa. Porque se nós buscarmos ao Senhor, se nós nos colocarmos na brecha, pedindo ao Senhor, busque e ache. Toda vez que nós buscarmos ao Senhor, nós vamos encontrar o Senhor. Nosso segundo tópico diz assim: dons de curar. Então, no primeiro tópico nós falamos do dom da fé, que é um dom de poder. Vamos falar sobre o segundo dom de poder, que é o dons de curar. Irmã Rosana, mas é dons mesmo? Sim, é dons no plural, tá, irmãs? Esse dons é no plural, dons de curar. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Não vai curar uma coisa só. Ah, você tem o dom de cura e cura só isso. Não. É multiforme graça do Senhor. Na sua grandeza, misericórdia, Ele nos dá o dons de cura. Porque para cada um há uma especificidade. E como Ele vai fazer isso? Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. Nós temos a medicina. E, irmãs, eu não quero aqui que haja desprezo a respeito da medicina. Nós falamos sobre isso também no trimestre passado, a respeito do movimento pentecostal e os dons. Nós falamos sobre isso. Nós temos a medicina que Deus deixou. E Deus usa também as mãos do médico, dos médicos. Nós temos clamado durante essa pandemia pela vida dos profissionais de saúde. Nós temos irmãos aqui na nossa igreja que trabalham na área da saúde, que lidam com todo tipo de enfermidade o tempo todo.
E nós precisamos levantar um clamor por esses profissionais da saúde, pelos médicos, pelos enfermeiros, porque o Senhor os capacitou, colocou um dom especial na mão deles, para que através deles chegassem à cura. Quando eu oro pedindo ao Senhor para me direcionar para que médico eu vou, qual médico que eu vou olhar lá na lista telefônica, que vou marcar uma consulta com ele para aquilo que eu estou precisando, e eu peço orientação do Espírito Santo, também é uma ação do Senhor para que haja cura. Eu preciso entender isso. Não é simplesmente eu menosprezar aquilo que o Senhor deu de inteligência ao homem e dizer que através deles não tem cura. Tem cura também. Mas a cura, os dons de cura é algo sobrenatural. É algo que vai além da medicina. Quando a medicina diz não tem mais jeito, o Senhor diz tem sim. Eu sou o Deus que saro. Eu sou o Deus que curo. Vamos continuando? No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá. Eu sou o que sara. O Senhor que sara. E aí vocês podem, por favor, confirmar esse texto em Êxodo capítulo 15, versículo 26. E o Salmo 103, versículo 3 também fala sobre o poder do Senhor sobre a cura. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Tudo que se há feito para a glória de Deus. O Senhor permite, e aí nós já estudamos também sobre isso na lição sobre Jó, irmãs. Não é porque a pessoa está enfermo que ele está enfermo por causa do pecado. Já falamos aqui na escola dominical para nós não julgarmos a causa do outro. Está enfermo. Ah, está enfermo porque está em pecado. Não. João capítulo 9, versículo 3, Jesus cura o cego de nascença. E todo mundo vai perguntar para Jesus, quem foi que pecou? O pai, a mãe, a avó, o trisavô? Jesus diz, não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que a glória do Senhor se manifestasse. Ao mesmo tempo, nós temos no capítulo anterior, no capítulo 5 de João também, no versículo 14, quando Jesus encontra com aquele homem lá do tanque. Lembra da história do tanque? Do homem 38 anos na beira do tanque, o anjo vinha, movia as águas, ele não descia. Jesus encontra com ele no alpendre do tanque e fala com ele, levanta, toma sua cama e vai embora. Você está curado, não precisa esperar anjo mais. Mas no versículo 14, Jesus encontra com esse homem e fala assim, olha, não peques mais, para que não venha sobre ti coisa pior. Então, há problemas, há situações de enfermidade que sim, é permissão do Senhor para que o nome dele seja glorificado. Porque alguém precisa crer no poder de Deus e o Senhor usa essa enfermidade para manifestar o poder e a glória dele e todos aqueles que estão ali serem impactados e crerem que Jesus é a salvação. Pensemos a respeito disso. Quando você for chamado para orar por alguém, vá com fé, crendo que o Senhor tem algo para fazer ali. Não fique pensando, eu não vou orar por ela, não, porque ela está em pecado. Não, quem sou eu e quem é você para julgar isso? Ninguém. Então vamos ficar atentos a isso. O Evangelho de Jesus, os dons são dados para que o nome do Senhor seja glorificado e expandido o Evangelho do Rei. Nosso segundo subtópico, a redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Nós ainda não temos um super corpo. E por que, irmã Osana, que temos doenças? Irmãs, nós temos doenças porque isso é ato contínuo da queda do homem. O homem pecou. E a partir do momento que Adão peca, ele abre a porta para que a morte entre no mundo. Para que as doenças tomem conta do nosso corpo. Nós somos redimidos pelo Senhor, alcançados pela salvação, mas nós ainda não temos um corpo transformado. Quando nós formos arrebatados, a igreja do Senhor for arrebatada, aí sim nós teremos um corpo transformado. Mas enquanto aqui na terra nós ainda temos um corpo que é corruptível, nós temos um corpo que sofre o dano, que tem os males. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que aflige a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito,
também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Mesmo nós que somos cristãos. O Senhor não falou assim: venham para mim que nunca mais você vai ter problema na vida, nunca mais você vai adoecer. Não, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições. Nós vamos continuar passando pelas dificuldades. Nós vamos continuar tentando, se não cuidarmos, ficando enfermos. Por quê, irmã Osana? Porque tem coisa que eu posso evitar. E aí nós tivemos uma lição falando sobre a mordomia. E uma das lições foi sobre a mordomia do corpo. O que é o mordomo? É aquele que cuida da casa. Que casa? Eu. Meu corpo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Senhor. Em mim mora o Senhor. Mas aí eu acho que eu não preciso cuidar desse corpo. Eu posso comer qualquer besteira, eu posso dormir 1 hora só durante a noite e passar o resto do dia pelejando com sono. Eu posso me esbaldar em alguma coisa que eu não deveria comer. Eu posso deixar a higiene de qualquer forma. Não tem problema eu ficar com mau cheiro. Que mordomo é esse da casa? Como que você está cuidando desse templo? E tudo isso, querendo ou não, vai gerar lá ao longo do tempo, porque nós vamos envelhecendo, vai gerando problemas de saúde. Então tem coisas que eu posso fazer para cuidar disso, mas eu prefiro ignorar. E aí dizer só que, ai, meu mundo é horrível, porque eu estou doente, Deus não olha para mim. Mas eu estou olhando para mim? Eu estou cuidando daquilo que o Senhor me deu para zelar, que é o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo? Porque as enfermidades são inerentes, mas acontece que eu preciso cuidar também. Aquilo que está na minha mão fazer, eu preciso fazer, não é? Enquanto não recebermos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Terceiro subtópico, a necessidade desses dons. Por que, irmã Osana, que nós precisamos dos dons? Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Irmãs, a cada dia que passa, quando eu digo para vocês que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mais necessário se faz os dons do Senhor dos dons do Espírito Santo sobre a nossa vida. Muito mais. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. E nós vemos vários geneticistas fazendo experimentos em laboratórios, coisas fantásticas, a ponto do homem chegar e dizer que não precisa de Deus, que ele já decifrou como é o corpo humano. Qualquer coisa ele pode fazer. Não pode, né, irmãs? Nós temos visto que não pode. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Deus provê o entendimento para os cientistas, para os geneticistas, para todos aqueles que lidam com descobertas de novas medicações, de novos tratamentos. Glória a Deus pela vida desses homens, que o Senhor tem dado entendimento. Mas há um limite para isso. E quando chega no limite deles, que eles dizem, olha, eu não posso fazer mais nada. Agora a senhora vai para casa e ora, porque só um milagre. E aí o que nós temos? Milagres acontecendo. Os médicos abrem o laudo e falam assim, olha aqui, ó. E nós temos testemunhos nesse grupo aqui, a respeito dos milagres. Olha aqui, ó. A senhora está com esse problema, não tem saída para a senhora. Nós vamos esperar o dia já de marcar o dia da senhora partir. Nós vamos dar um remédiozinho para poder aliviar as dores, mas é só isso que nós podemos fazer. Acabou. E aí a igreja do Senhor entra com oração, com clamor, rogando ao Senhor que opere o milagre. E o Senhor usa um dos seus filhos com poder e grande glória. E através da oração, clamando em nome de Jesus, esse homem, essa mulher de Deus estende a mão, ora e a pessoa é curada. E quando ela chega lá no hospital de volta para a consulta com os novos exames, o médico fala, o que aconteceu aqui, minha senhora? Oh, glória a Deus.
Eu não sei explicar o que aconteceu, mas a senhora não tem mais nada. Quantas vezes nós ouvimos esses testemunhos? O quanto disso edificou a minha e a sua fé para nós estarmos aqui hoje, irmãs? É milagre, é poder de Deus, é isso que transforma o homem. É isso que faz o homem temer ao Senhor e querer este Deus. É o poder. Quanto aos dons de curas, são manifestações do poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Olha o que Tiago, o apóstolo Tiago, escrevendo no capítulo 5, versículo 14, veja comigo, está quase aqui no finalzinho do Novo Testamento. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, Tiago, capítulo 5. Aproveite e leia, irmãs. O livro de Tiago é muito pequenininho, dá para ler rapidinho. Tiago, capítulo 5, versículo 14, olha o que Tiago escreveu. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha o poder. A oração da fé. Eu tenho um dom de fé aqui, a oração da fé. Salvará o doente, dom de cura. 2 dons. A oração da fé sarará o doente. Existe uma variedade de manifestações de dons de cura. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer ter intimidade comigo e com você. Deus quer abençoar a minha e a sua vida. Deus quer trazer saúde para a minha casa e para a sua casa. Terceiro e último tópico, o dom de operação de maravilhas. Oh, glória a Deus! Quantas maravilhas nós temos visto o Senhor operar em nosso meio, irmãs? Quantas? O dom de operação de maravilhas, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Primeiro subtópico, o dom de operação de maravilhas. Em João capítulo 2, nós temos o primeiro milagre de Jesus. Quem aí lembra? Jesus transforma a água em vinho. Operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Segundo subtópico, exemplos bíblicos. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Os discípulos disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele disse para Pedro: venha andando sobre as águas, Pedro, vem. Quando foi que Pedro afundou? Se Pedro tivesse continuado olhando para Jesus, ele teria caminhado até Jesus. Mas quando ele viu que ele estava andando por cima da água, ele falou: meu Deus, o que é isso? Não sou eu não, deixa eu de crer. Afundou. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias, irmãs. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Há um tempo atrás, antes de me mudar para Brasília, eu participava de vários eventos e cruzadas evangelísticas na minha cidade, e havia um pastor que sempre ia nessas cruzadas que a igreja fazia. Muita gente se convertia ao Evangelho de Jesus, e eu vi muitas operações de maravilhas através da mão desse pastor. Irmãs, eu vi surdo ouvir nessas cruzadas, irmãs, através da oração desse pastor, do dom de maravilhas. Eu vi coisas coisas inexplicáveis, que a multidão que estava ali, as pessoas saíam do meio da multidão e iam convertendo a Cristo, aceitando a Cristo,
porque via a maravilha, via o poder da maravilha, daquilo que Deus fazia. O nosso Deus, Ele é o mesmo, nada mudou. Não há impossível para Deus, não há. O nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Hoje nós vivemos uma vida muito corrida, muito disso, muito daquilo, e não temos tempo para buscar mais. Mas quando nós paramos para ver, eu lembro de um vídeo de um pastor africano no Quênia, irmãs, é uma coisa, é extraordinário. Esse homem anuncia que no dia tal vai chover. Irmãs, eu lembro de Eliseu. Eu lembro de Elias. Eu lembro dos profetas que falavam em nome do Senhor e acontecia. E aquilo acontecia. Esse profeta lá da África, ele marca o dia que vai chover e a multidão reúne. Irmãs, quando você vê a filmagem, você fala assim, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque não tem uma nuvem no céu. E a gente precisa de nuvem carregada para despejar água. E, irmãs, a chuva desce. A chuva desce. Nosso Deus é Deus de poder. Ele é Deus de poder, Ele continua sendo um Deus de poder e Ele tem poder para fazer no nosso meio. Nós só precisamos buscar, crer que Ele é galardoador, Ele tem para nos dar. Terceiro subtópico, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, para decretar ou exigir. Nós vimos muito isso, eu decreto que vai acontecer. Senhor, eu exijo que o Senhor faça isso por mim, porque se o Senhor não... Irmã, faz isso não. Eu determino que será assim. Não, irmãs, nós não temos poder nem para exigir, nem para determinar e nem para decretar nada. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. A palavra usada com o Senhor é: eu roguei ao Pai, eu orei ao Pai, eu pedi ao Pai. Esses são os verbos de clamor. Eu roguei ao Pai, eu orei ao Pai, eu pedi ao Pai. Jeremias 33:3 é um texto que nós amamos citar. Clama a mim e responder-te-ei. Clamar não é determinar, clamar não é exigir, clamar é pedir. Insistir, Senhor, faça. Senhor, eu preciso. Senhor, age em meu favor. Eu roguei ao Senhor que tivesse misericórdia de mim. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Tiago, vamos nós de novo para Tiago, porque vocês sabem que eu gosto de Tiago. Carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 3, olha o que ele diz para nós. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nós nem pensamos o que nós estamos decretando, o que nós estamos exigindo ou o que nós estamos determinando, desde que agrade a mim. Deus não é Deus de barganha. Senhor, se o Senhor fizer, eu vou 3 cultos de domingo. Senhor, se o Senhor fizer por mim, eu vou jejuar 7 dias na semana. Não jejue barganhando com Deus, não. Não faça propósito barganhando com Deus, não. Faça propósito clamando ao Senhor. Pedindo ao Senhor que Ele tenha misericórdia de você, que atenda o seu clamor. Não faça por exigência, porque é tolice. Deus, quem somos nós para barganhar alguma coisa com Deus, irmãs? Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seríamos de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos, o texto de Tiago que eu li. A oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago também, capítulo 5, versículo 16. E independe de se ter o dom ou não,
Tem gente que pensa assim, eu não vou orar não porque eu não tenho dons de cura. Você vai orar sim, porque você crê que o Senhor pode fazer. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Eu vou impor a minha mão e vou orar em nome de Jesus. Quando Jesus fala lá a respeito daqueles que vão chegar diante dele no grande dia e falar, mas em seu nome eu orei e os enfermos foram curados. Jesus vai dizer, eu não te conheço. Mas como que Jesus curou? Porque foi no nome de Jesus, irmãs. Se fosse em meu nome não teria acontecido nada não. Mas é no nome de Jesus, vai acontecer. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. Não sou eu. Por isso que há uma distorção no uso dos dons. Porque eu começo a ser usado pelos dons e já acho que sou eu que estou fazendo alguma coisa. Quando não é. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Principalmente se o enfermo for curado. E aí eu até entendo alguns irmãos que têm os dons, mas ficam quietinho, caladinho. Porque há um temor no coração dessa pessoa de que ele possa ser ovacionado, colocado em destaque, porque o Senhor usou ele com aquele dom. Quantos já se perderam pela vaidade do dom, irmãs? Quantos? Que por ter o dom, por ser usado pela misericórdia e a graça do Senhor, achou que estava podendo demais. Começou a marcar hora para curar. Começou a marcar dia para profetizar. Quem somos nós? Me diz, irmãs. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Eu já falei em outras aulas aqui, irmãs, sobre nós condicionarmos o profeta a toda vez que nós chegarmos perto dele, ele tem uma palavra para nós. Toda vez que Deus usou a irmã para poder orar pela outra e a outra ser curada, mas aí toda vez tem que ser. É onde entra a frustração, porque tem coisas que o Senhor não vai fazer ali porque não é da vontade dele fazer, não está na hora dele fazer, tem um propósito naquilo. Nós temos que parar com esse mimimi de achar que Deus está a nosso serviço, que toda hora que eu quero o Senhor vai ter que fazer. Não é assim. Há um propósito, há um processo. O Senhor nos permite passar pela mão do oleiro. O vaso que estava na mão do oleiro caiu e quebrou. E aí o oleiro vai pegar tudo de novo e vai começar o processo. Nós estamos no processo. Aquilo que Jesus diz em João capítulo 9, que isso se fez para a glória do Senhor, pode ser que seja para a glória do Senhor o que está acontecendo. Mas eu vou ficar frustrado porque eu acho que Deus tem a obrigação de me curar na hora que eu quero, de fazer na hora que eu quero. E não é assim. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo. E por isso não podemos agendar dia nem marcar horário para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Temos que ter essa preocupação, irmãs. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Porque você vai ficar envergonhada, tá? Você chega lá achando que você tem todo o poder de exigir qualquer coisa e que vai levantar dali com a pessoa já curada. Mas não era esse o propósito do Senhor aí que acontece? Você vai ficar envergonhada. Nós precisamos ter discernimento do Espírito Santo e entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A operação do dom de fé tem algo semelhante ao dom da operação de milagres. Mas esses dons se distinguem pelo fato de o dom da fé operar sem que, às vezes, seja visto o seu efeito instantâneo, enquanto que a operação de milagres tem efeito imediato. Eu vou orar para alguém ser curado através do dom da fé. Vai acontecer o milagre ali. Há alguns milagres, no dom de milagres, há alguns não, me perdoe, a frase foi errada. A operação de milagres ela é instantânea. Pelo dom da fé, através do dom da fé, a operação é diferente, pode não ser vista. Então, há essa distinção. Quando Jesus se aproximou da figueira sem fruto, ele disse, nunca mais como alguém do fruto de ti.
E aí, os discípulos ouviram isto. E os discípulos simplesmente ouviram a palavra de Jesus. Parecia que nada havia acontecido, né? Entretanto, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então, o dom da fé vai ser lançado uma palavra mediante a fé. Mediante o dom da fé. Na hora, você pode não ver nenhuma ação, mas aconteceu. Amém? Passamos o uso dos dons de poder para propagar o evangelho do nosso Senhor. Vamos fazer tudo para que o nome do Senhor seja glorificado. A nossa conclusão diz assim: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. É o que Simão, lá no primeiro texto que eu li de Atos, capítulo 8, queria, tá? Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja e da sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho do nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Tenhamos esse entendimento, irmãs. Hoje você aprendeu aqui que os dons são para a glória do nome do Senhor, para que o poder de Deus seja conhecido dos homens. Não para que haja frustração de um ou de outro, deixe de crer, não vou mais naquela igreja porque lá tem charlatões. Não. O poder de Deus é real e eu preciso ter responsabilidade com isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem dado às nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada dia que nós tenhamos, ó Pai, amor àquilo que o Senhor tem nos entregado. E que nós possamos colocar em prática a cada dia, para que o reino do Senhor se expanda, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, amém.